E hoje é dia de aprender uma das peças mais pedidas do meu Instagram. Olá pessoal, eu sou Gabi Quirino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Dá o like nesse vídeo antes de partir para o tutorial. Então é isso, vou chamar a vinheta. Para fazer essa peça, você vai precisar de barbante número 6. E eu tô falando do barbante número 6 porque vocês podem usar, obviamente, qualquer fio que vocês quiserem que tenha no mercado. Só que para isso ele vai precisar de algumas adaptações, já que a peça é formada para ter esse caimento mais pesado. Então optem, se possível, pelo barbante número 6 ou então façam com 2 fios juntos, que também fica bom. Vejam lá o tex, etc. e vejam uma forma de adaptar. Eu fiz com agulha número 5,5 e usei também 3 botões. No meu caso, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, eu usei esses botões com o acabamento botânico, que é aquele, né, da modinha, com acrílico e tal. Usei também agulha de tapeçaria e tesoura, né? Agulha de tapeçaria só para os arremates, aquela número 14, já que a gente tá usando o barbante mais grosso. Então é isso, vamos agora para a mesa lá pro tutorial. A primeira coisa que vocês vão fazer é um square, né, daquele modelinho que vocês viram lá. Nós vamos começar com o anel mágico, tá? Dá um espacinho maior no teu anel. Começa a fazer, eu tenho vários lugares que eu ensino, hein, gente, a fazer o anel mágico bem direitinho, para vocês não terem dúvida. Então, procurem um desses lugares. E aí, nós vamos aqui, ó, no anel mágico, nós vamos fazer 2 correntes e mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Para assim, então, ficarem 5 pontos altos, né? Contando com as 2 correntes. E aí, você vai puxar aqui, ó, desse primeiro pontinho aqui, né? Na segunda corrente. E vai puxar essa abinha aqui que ficou essa laçada. E vai passar uma por dentro da outra para fazer o seu pontinho pipoca, tá? E aí, você vai fechar. Vai fazer mais uma corrente e vai fazer um outro pontinho desses com 5 pontos altos, 2, 3, 4, 5. Chegando no último ponto alto, você vai soltar, né, a laçada, vai pegar aqui no primeiro e vai puxar por trás e passar por dentro do primeiro ponto, fechar o ponto com uma corrente e fazer uma outra de separação. E assim você vai fazer 8 correntes aqui no seu anel mágico. Então, gente, acabamos aqui nossas 8 pipoquinhas, né? A gente vai puxar bastante o nosso anel. Deixa eu puxar aqui, porque às vezes fica meio durinho. Puxo, quando eu achar que já puxei bastante, eu puxo mais. E aí, você vai ficar assim, ó, com esse buraquinho no meio. Você vai fazer aqui, fez a sua corrente de fechamento, faz a outra normalmente. E aí, você vai fechar na nossa primeira correntinha aqui, tá vendo? Que prendeu o nosso primeiro pontinho pipoca. E aí, nós fechamos com um baixíssimo. E depois de fechar com baixíssimo, vocês vão direto aqui, olha, fazer um ponto baixo aqui, do lado, aqui nesse buraquinho, entre pontos pipoca, vão subir mais uma corrente e aqui vocês vão fazer mais 4, né? Para fazer a primeira pipoquinha aqui entre as pipocas. 4. E aí, você vai fechar da mesma forma. Quando você fechar, né, fechou com a corrente, você faz mais 3. Pula pro próximo entre pipocas aqui, esse buraquinho, e faz mais uma pipoca. E assim, você vai até o final. Você vai fazer mais 8, né? Uma entre cada pipoca. Agora, gente, aqui, fechamos com ponto baixo aqui, né? Baixíssimo, desculpem. E aí, o próximo passo é o seguinte. Aqui onde você fechou com ponto baixíssimo, bem em cima da sua pipoquinha, deixa eu posicionar aqui. Bem em cima da sua pipoquinha, você vai fazer no mesmo lugarzinho um ponto baixo.
E aí, depois desse ponto baixo, deixa eu passar o novelo pra cá, você vai começar a fazer a seguinte sequência aqui nesse espaço. Você vai fazer 2 pontos altos, um ponto alto alongado e mais 2 pontos altos. E aí, você vem aqui, em cima da sua próxima pipoca e faz um ponto baixo. E assim você segue mais 2 pontos altos, um ponto alto alongado e 2 pontos altos e um ponto baixo até o final, onde você vai fechar com um baixíssimo. Agora, o que a gente vai fazer é transformar esse motivo, que até então tá redondo, né, no motivo quadrado. E aí, a gente vai começar da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui 3 correntes e depois mais 3 correntes. Por que eu não falei logo 6? Porque as primeiras 3 são o ponto alto alongado e essas 3 outras são as correntes de separação. Aí, para vocês terem bem isso na cabeça. E aqui, no mesmo lugarzinho, eu vou fazer um ponto alto alongado. Então, aqui, o que eu tenho é um V, certo? E agora, nós vamos fazer 3 correntes e vamos fazer um ponto baixo aqui no ponto alto alongado da carreira anterior. Então, tem aqui um ponto baixo. E aí, mais 3 correntes. Aqui nessa depressão aqui, eu vou fazer um ponto alto, não alongado, um ponto alto. Agora, mais 3 correntes. Ponto baixo, que aqui é no pico, estão vendo? Então, ponto baixo sobre o ponto alto alongado da carreira anterior. E agora, mais 3 correntes. E aí, eu vou fazer outra quina, que vai ser aqui no ponto baixo da carreira anterior, um ponto alto alongado, 3 correntes e mais um ponto alto alongado. Agora, eu vou fazer 3 correntes, um ponto baixo aqui no ponto alto alongado da carreira anterior, 3 correntes. Aqui nesse meio, eu vou fazer mais um ponto alto, 3 correntes, mais um ponto baixo, 3 correntes e mais um V de pontos altos alongados com 3 correntes no meio. E assim eu vou até chegar no final. Observem que eu já fiz 3 cantos, tá faltando apenas um. Estão vendo que o motivo já ficou quadrado, não é isso? Vamos dar a volta aqui. E aí, gente, agora vocês estão vendo que já tem um quadrado aqui, né? Vou fechar com baixíssimo aqui na terceira corrente, de onde nós começamos. E aí, fechei com ponto baixíssimo e agora eu já tenho um square, né? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a contornar esse square. Como? Aqui onde tem, olha só, os pontos altos alongados, a gente vai fazer dentro deles um lequezinho, igual ao da carreira de baixo. 2 pontos altos, um ponto alto alongado e 2 pontos altos. Essa primeira carreira é dessa forma. E aí, você já pula aqui para o segundo quadrinho aqui, certo? E você vai fazendo, olha, ponto baixo, 3 pontos baixos em cada um desses buraquinhos. Tem o próximo aqui, 3 pontos baixos. Você pula direto, não faz nada no meio, não. E aí, ó, no próximo, mais 3 pontos baixos. E no próximo, mais 3 pontos baixos. E aqui, ó, chegou aqui no lequezinho de ponto alto alongado, você faz 2 pontos altos,
um ponto alto alongado e 2 pontos altos. E assim você segue até fechar, que é como se fosse um contorno que você tá dando nessa carreira. Estão vendo? É isso que vocês vão fazer. Agora, gente, prestem atenção que vai mudar um pouquinho. Aqui eu vou fechar com baixíssimo, né, na segunda corrente, aqui na cabeça do ponto alto, na verdade, do primeiro motivo. A gente tende a fechar no ponto baixo aqui, mas não é. Lembrem-se que a gente saiu pulando. Então, a gente fecha na cabeça do primeiro ponto alto aqui. E aí, o que é que vai mudar? Você vai se guiar agora por esse motivo aqui. Quando tiver esse motivo dos lados, você vai fazer um ponto alto alongado. Ou seja, aqui eu vou fazer 3 correntes, né, que é o início. E aí, eu vou fazer mais 3 de separação, né? Deixa eu puxar aqui mais fio para já facilitar. Lembrem-se que os guias vão ser as quinas, tá? A partir de agora, porque isso vai ser importante para vocês compreenderem como que vocês vão lidar com o tamanho que vocês estabeleceram para os quadrados. E aqui, olha, na cabeça do ponto alto alongado aqui, do leque, você vai fazer mais um leque, certo? Quer dizer, mais um V, né? De pontos altos alongados, igual estávamos fazendo antes, com 3 correntes no meio. E aí, vamos fazer mais 3 correntes e vamos fechar aqui na base do leque, aqui bem no meio, tá, gente? Aqui nesse meio, que a gente pula, dá aquele pulão, aí fica um buraquinho, pronto, é nele. E aí, olha, os cantos, eles vão ficar dessa forma, certo? E agora, nós vamos fazer 3 correntes e vamos lidar com os lados. Dos lados, a gente vai colocar um ponto alto, sem ser alongado. E separar mais 3 correntes. E aí, aqui, ó, nesse outro meinho, que é lado, você coloca mais um ponto alto. Certo? E agora, 3 correntes. E mais um ponto alto aqui, onde é lado. Aí, agora, você vai fazer 3 correntes e vai perceber que você chegou aqui, olha, na base do leque. Aí vai ser ponto alto alongado, 3 correntes, e aqui você vai fazer o V bem no meio aqui, ó. No meio onde é ponto alto alongado na carreira anterior, você faz um V. Opa, saiu ponto alto, eu puxei muito. Mais um V, certo? E aí, ó, 3 correntes, mais um ponto alto alongado no mesmo lugar, certo? Agora, 3 correntes. E aqui onde é a base, ó, do leque, vamos fazer outro ponto alto alongado e partir para os lados. Ou seja, vamos fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto, né? Separado, e nos cantos vamos fazer isso. E aí, eu vou mostrar na próxima carreira como é que vocês vão lidar com o tamanho, certo? Olha, agora prestem atenção, tá? Eu tô aqui com o square bem grande, vocês devem ter tomado um susto, mas é porque aqui eu contornei, né? Aí subi a segunda carreira exatamente como eu ensinei pra vocês e contornei novamente do mesmo jeito, sem diferença nenhuma, porque eu já sei qual é a medida do meu square. Lembra que eu falei da medida que vocês vão tirando? Então, a partir daqui, vocês já vão medindo. Por que que eu parei aqui nessa primeira carreira, né, antes de contornar? Porque eu sei que eu vou fazer 3 carreiras assim, e aqui já vai chegar meio a 1 centímetro menos do que a medida que eu quero no final do meu square. E aí eu já sei que eu vou parar, né, de fazer, vou apenas contornar uma última vez. Quando chega nesse ponto de contornar a última vez, o que é que eu faço? Vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou trabalhar nessa quina aqui, diferente. Lembra que é aquela quina do ponto alto alongado? Pronto, é nessa quina que eu vou trabalhar diferente. Aqui eu ainda não tô na quina, porque eu esqueci que quando vai subindo, ele vai afastando um pouco da quina, né? Naturalmente, por causa do aumento dos pontos. Então, aqui você vai fazer 3 pontos baixos, normal, como tava fazendo antes, nesse primeiro bloquinho. Quando chegar nos bloquinhos, nos 3 bloquinhos da quina, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos no primeiro bloquinho da quina. E aí, aqui no bloquinho do meio da quina, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei nas outras carreiras. 2 pontos altos.
um ponto alto alongado e mais 2 pontos altos. E aqui no terceiro bloquinho da quina, eu vou fazer 3 pontos altos. E depois eu vou seguir normalmente fazendo pontos baixos. Tudo isso é direto, tá, gente? De bloco em bloco. Não precisa fazer nada no meio. De bloco em bloco, você vai fazendo, olha, agora 3 pontos baixos. E aí, vai assim até fechar. Isso é apenas para dar aquela ideia de fechamento aqui, para ficar uma curva mais bonita do que aqui, para dizer que você fechou. E aí, aqui o ideal é que esteja mais ou menos a medida que você estabeleceu para cada square no início da medição da sua peça, tá? Então, vou acabar aqui essa carreira e depois vou mostrar para vocês como unir os squares, certo? A última carreira vai ser a última carreira até o fechamento para esse primeiro square. E a partir do segundo, a gente faz uma união lá que eu vou mostrar como é. Então, acabem aqui esse que eu mostro para vocês. Bom, agora, gente, o square tá pronto. O que a gente vai fazer agora, esse square é a coisa mais linda, né? Eu não canso de olhar. O que a gente vai fazer agora é a carreira de união, certo? Para a união, ela ficar exatamente assim. Deixa eu tirar ele aqui de baixo para vocês verem. A união entre squares fica assim. A gente conversou que precisava de 4 para contornar todo o nosso quadril. E a união vai ficar dessa forma. Para isso, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, tá bom? Que eu vou mostrar para vocês agora como é que faz. A primeira coisa que você vai fazer é contornar o seu square da seguinte forma. Você vai começar aqui, desculpem, você faz um ponto baixo aqui nesse mesmo localzinho aqui, para já começar a preparar, certo? E aí, você vai fazer 3 correntes e você vai no próximo buraquinho, você faz ponto baixo. E aí, 3 correntes. E aqui, ó, próximo buraquinho, ponto baixo no entrepontos, tá? Dessa forma. E aí, aqui, ó, nessa curvinha, 3 correntes. E aí, você coloca sobre o ponto alto alongado, o ponto baixo, e faz mais 3 correntes para colocar aqui no entrepontos. E aí, você vai contornar ele inteiro assim, deixando essa preparação. Agora, olhem só, eu deixei de propósito aqui, ó, estão vendo? No meio da quina, olhem só, porque é aqui que a gente começa a prender, ó. Um dos lados a gente vai prender no nosso outro square, no lado do outro square. Eu já tenho 3 prontos aqui, eu estou no quarto, que é o último, que eu deixei para separar para fazer a aula. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que unir aqui, né, com o lado. Estão vendo aqui a quina? Pronto, eu vou pegar o primeiro ladinho da quina e vou unir com o primeiro ladinho dessa quina. Como? Deixa eu dobrar para ele não escorregar aqui na mesa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou, quando encaixar aqui o ponto alto aqui na quina, eu vou fazer uma corrente. E aí, eu vou, ó, dar uma laçada como se eu fosse fazer um ponto alto. E, na verdade, eu vou pegar aqui a mesma posição, ou seja, o lado da quina, e vou, olha, encaixar aqui, ó, um ponto alto. Puxar como um ponto alto mesmo. E depois que eu acabar de fazer esse ponto alto, eu vou fazer mais uma corrente. E aí, sim, eu vou prender com um ponto baixo aqui no próximo buraquinho, tá? E aí, ó, mais uma corrente. Vou chegar aqui, ó, na próxima abinha. Estão vendo que eu tô abrindo aqui, ó, logo a próxima abinha. Vou encaixar um ponto alto. Mais uma corrente e encaixo no próximo lado. Com um ponto baixo. Então, ele vai ficando dessa forma, ó. Quando eu fizer aqui até encaixar esses 2 lados da quina de baixo, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí, nós vamos começar a trabalhar em cima. Então, eu vou voltar quando tiver aqui já para trabalhar em cima. Então, gente, agora eu resolvi adiantar para vocês terem uma ideia de como vocês vão fazer. Porque se eu fosse dando o tutorial, assim, à medida que vocês vão fazendo, vocês iam ficar meio que voando. Então, já que nós estamos trabalhando com tamanhos diferentes,
Vamos fazer dessa forma, que agora vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Aqui, olha, imediatamente na quina do meu quarto quadrado, eu tô aqui com os 4 quadrados já juntos, né? Vocês estão aqui com 4 quadradinhos juntos, e as junções já feitas. Então, aqui, imediatamente abaixo da quina, na correntinha, eu vou fazer 3 correntes e mais 3 do ladinho, que é para simular um ponto alto alongado e as 3 correntes. E aqui, no meio de cada uma das ondinhas, eu vou colocar um ponto alto. E 3 correntes, né? E venho andando. Até chegar aqui na nossa junção, onde no meio da junção eu vou colocar um ponto alto alongado. Então, eu vou trabalhando assim até o final. Aqui, em cada ondinha, eu vou colocar um ponto alto, sempre separando por 3 correntes. Quando chega no meio, um ponto alto alongado, até chegar no final do quarto quadrado, onde eu vou posicionar um ponto alto alongado no mesmo lugar onde eu iniciei as minhas correntinhas, certo? Lembrando que aqui no início você engatou um fio, né? Que você tinha que parar de trabalhar os quadrados. E aí, eu vou voltar fazendo agora só pontos altos, certo? Separados por 3 correntes. E, eventualmente, ao invés de fazer um ponto alto, eu vou fazer um ponto pipoca. Aqui da mesma forma. Fecho com corrente, faço 3 correntes, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Aí, vou salpicando as pipoquinhas onde eu entender necessário trabalho. Ao invés de trabalhar um ponto alto aqui na hora de fechar, eu trabalho uma pipoquinha, certo? E aí, eu vou subindo. Assim, eu comecei com um detalhe, certo? Parem tudo, detalhe. A partir já dessa segunda carreira, eu só vou trabalhando de ponto alto e pipoca. Só que quando chegar aqui no meio, vocês estão vendo onde juntou? Isso. Chegando aqui no meio, quando eu fizer esse ponto alto aqui do lado, eu vou aqui, né, na verdade, que é a segunda carreira do lado, ao invés de 3 correntinhas aqui, eu vou colocar 2, fazer um ponto alto e coloco mais 2. E aí, eu sigo fazendo isso em todos os meios, na segunda carreira. Na terceira carreira, eu vou fazer da mesma forma, só que vou colocar apenas uma correntinha. Na quarta carreira, eu não vou colocar nenhuma correntinha. Na quinta, eu vou fechar os 3 pontos altos juntos, certo? Ou seja, eu vou fazer a metade do ponto alto e deixar laçada, a metade do ponto alto e deixar laçada, a metade do ponto alto e deixar laçada, e depois fechar as 4 laçadas que eu vou ficar juntas, certo? Por que que eu faço isso? A essa altura, eu estou acinturando a minha peça, tá? E aí, e sempre fazendo as pipoquinhas. Isso eu vou fazer nos 3 meios, né? São 4 quadrados, são 3 meios. E aí, olha só, fiz nos 3 meios, tá? Vou trabalhar aqui sem fazer nada durante 3 carreiras. Essa, né? Essa e essa. São 3 carreiras, na verdade 4, sem fazer nada. 1, 2, 3, 4. Só continuando já com as diminuições feitas. E aqui eu vou abrir novamente. Por quê? Porque aqui acabou a minha cintura e eu já começo a entrar no alargamento dos meus ombros. Observem que, se você tiver a cintura um pouquinho mais grossa, um pouquinho menos diferente do seu quadril, você pode optar por não fazer tantas diminuições. Quando chegar aqui, você faz só os 3 e não faz essa carreira, certo? E aí, você vai jogando de acordo com como for o seu corpo. Da mesma forma aqui, você tem que repetir do mesmo jeito, só que aqui você vai abrindo. Ou seja, aqui onde você juntou, ao invés de juntar, você vai separar. Você vai fazer 3 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. E aí, aqui, olha, você vai separando. Agora, ao invés de 3 pontos altos no mesmo buraquinho de ponto, você tem um ponto alto em cada buraquinho de ponto, separado por uma corrente. Aqui, você vai ter um ponto alto em cada buraquinho de ponto, separado por 2, separado por 3. Para o meu corpo, eu suprimi a carreira dos 3 pontos altos separados por nada. Eu já comecei separando com uma corrente. Para o seu corpo, você pode precisar de mais uma carreira. Se você tiver o tronco mais alongado, aí você aqui, depois dos 3 pontos altos
No mesmo ponto, você faz 3 pontos altos sem corrente nenhuma. Aí sim, você vai fazer 3 pontos altos separados por 1, separados por 2, separados por 3. E assim você vai jogando com o seu corpo. E aí eu cheguei aqui, tá, gente? Aqui eu já tô com o que seria a frente do meu macaquinho e a alça. Como que eu fiz isso? Eu vou dividir de acordo com os meus meios. Ou seja, o primeiro quadrado, ele vai ser uma frente, ele é aberto, né? Então, ele vai ser um lado da minha frente. E o primeiro quadrado do outro lado vai ser o outro lado da minha frente. Eu vou posicionar ele aqui para vocês terem a ideia do que está acontecendo. Vocês estão vendo? Então, aqui eu tenho um quadrado em cada frente, né? E os 2 quadrados nas costas, que são fechados. Olhem só o acinturamento. Agora, o que é que eu trabalhei? Eu trabalhei a finalização do busto, ele começa mais ou menos aqui, trabalhei a finalização do busto e a alça, né? Dividindo dessa forma como eu vi com vocês. Vou abrir porque a gente vai crochetar assim. Então, eu vou vir aqui, ó, na ponta do meu aumento. Estão vendo aqui que acabou o aumento? É um V, né? E aqui eu vou engatar o meu fio. Só lembrando que quando você tá diminuindo aqui, você começou as suas diminuições aqui, tá? Então, aqui, olha, quando você acabou de fazer a primeira separação de pontos, que é quando você coloca 3 aqui no mesmo, você vai começar a trabalhar as reduções aqui também, que é para fazer o seu decote. Como é que você vai trabalhar essas reduções? Você vai, né, você fez a carreira aqui, não sei de onde é que você está começando, pode ser que você esteja vindo aqui, mas quando você vê que você vai começar a fazer as primeiras reduções, você vai, ó, trabalhar, ao invés de você fazer os 3 pontos para fazer a separação, você faz apenas 3 pontos e fecha na diagonal. Ou seja, é um ponto que ele vai ficar assim, como se fosse um meio quadrado. Você, quando for iniciar, você vai fazer 2 pontos altos, melhor dizendo que a gente está trabalhando com ponto alto, desculpem, 2 correntes, e aí você, na verdade, eu tô fazendo 3 aqui, para a diagonal ficar certinha. Quando começa a subir o decote, eu faço 3. Então, você vai fazer 3 correntes e vai fechar direto no próximo ponto. Ou seja, você vai fazer 3 correntes e um ponto alto aqui. Aqui no próximo, mesma coisa. E do outro lado também a mesma coisa. 3 correntes e fechar com ponto alto no próximo. 3 correntes e fechar com ponto alto no próximo. Lembrem-se que o normal seria vocês fazerem 2 correntes, né, que é para dar a altura do ponto alto, 3 correntes de separação, aí sim fazer esse ponto alto. Nesse caso aqui, como a gente está diminuindo e curvando a peça, a gente vai fazer 3 correntes e já fazer um ponto alto direto, sem fazer aquelas 3 do meio. Você, ao invés de fazer 2 de altura, você faz 3 e fecha direto. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, vocês vão andando para cá e começam a fazer as diminuições aqui também. Ou seja, ele vai começar a diminuir em todo lugar, tá? Quando você começa a diminuir o decote, aqui a cintura, você começa a diminuir também o decote. Quando você acaba de fazer o corpo, tá? Aqui, por enquanto, você tá assim, ó. A essa altura, você tá assim. Acabei de fazer o corpo. Aí, eu vou continuar aqui, ó, de um lado ou de outro, não sei onde é que acabou a sua linha. Vamos dizer que você acabou a sua carreira aqui. E acabou aqui os meus aumentos. Ou seja, cheguei na metade do meu busto, não é isso? Chegando na metade do meu busto, eu engato a linha para começar a fazer, ou engato a linha, eu faço direto, dependendo de onde eu estiver, para começar a fazer a alça. Então, eu aqui faço aquela diminuição do mesmo jeito que eu já tinha ensinado, venho até, olha, a ponta do V de diminuição e fecho sem diminuir nem aumentar nada, normal. Faço 3 correntes e fecho com ponto alto. Na segunda carreira, eu ainda vou fazer uma diminuição desse lado aqui, ou seja, quando eu fizer esse ponto alto, eu faço um ponto alto alongado para fechar. É importante dizer que no fechamento disso aqui, você vai fechar com ponto alto alongado, certo? Para ficar retinho. Por isso que é importante vocês assistirem esse tutorial do passo a passo antes de começar a crochetar e repetir na hora que vocês forem crochetando, para lembrar os detalhes. Aí, você vai subir aqui, você vai subir dessa forma. 1, 2,
3 carreiras, certo? Diminuindo aqui e aqui não diminui, porque aqui é a parte do seu decote e aqui é a cava, aqui é o peito e aqui é o braço, tá? Aqui é a axila, certo? E agora, para mim, sobraram 3 quadradinhos, eu vou subindo e intercalando com pipoquinhas até chegar no meu ombro, tá? E da mesma forma, do outro lado. Você vai repetir da mesma forma, fazendo as diminuições, começando com 3 correntinhas e engatando direto num ponto alto. E no final, você vai fechar com ponto alto alongado. E assim você vai e faz a alça tudo igual, tudo contadinho, tudo direitinho. Agora, eu vou trabalhar com vocês a parte das costas, certo? E aí sim, nós vamos sanar todas as dúvidas em relação a essa frente. Se você tiver alguma dúvida, você vai sanar agora. E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu posicionar, porque o tripé tá bem alto, pra vocês verem como ficou. Aqui, olha, então vendo a ponta do V, né? Na ponta do V, eu vou engatar o meu fio. Igual como eu fiz aqui na última, que eu comecei na ponta do V, deixa eu dar um fio maior pra poder possibilitar melhor os acabamentos. Tá? Vou engatar o meu fio e vou subir 3 correntes. Vou trabalhar apenas com uma diminuição de cada lado nas minhas costas. Ou seja, aqui eu vou fazer o meu ponto alto, né? Direto, que é a diminuição. E vou trabalhar 3 correntes. E vou, olha, já posso fazer uma pipoca aqui, né? Faço aqui os meus 5 pontos, igual as pipocas que a gente vinha fazendo ali, que a gente fez no square. Junto aqui pra fora, porque eu tô trabalhando pela parte de dentro agora. Então, junto aqui pra fora, faço aqui a correntinha de fechamento. E aí, vou fazer 3 correntes e fechar, aí aqui prender com um ponto alto e sair até o meu final. Aqui, gente, só para vocês se situarem, eu comecei aqui, né, a primeira carreira das minhas costas e conforme eu tinha dito para vocês, olha só, aqui, olha, eu vou dar o meu último ponto, né, isso? Só que eu tô fazendo diminuição. Então, ao invés de eu fazer 3 carreiras de separação, eu vou fazer direto um ponto alto alongado aqui no próximo. Estão vendo? Na próxima junção, né? Então, eu faço ponto alto alongado. Porque se eu fizesse ponto alto, ele ia ficar assim. Então, eu faço ponto alto alongado para ficar uma diagonal perfeita. Eu tinha dito para vocês que eu vou trabalhar apenas com uma diminuição nas costas, mas aí eu olhei o modelo original e vi que ele tem 3 diminuições. Então, vocês, o que é que vocês vão trabalhar? Vocês vão medir as costas de vocês e vocês vão ver mais ou menos qual é o tamanho que fica até a alcinha do sutiã, certo? O tamanho que ficar até a alcinha do seu sutiã, você para de diminuir de uma alça para outra, né? Passando pelo pescoço, porque são as costas. Então, você vai medir dentro, não de fora da alça. E aí, olha, você vê onde ficar de uma ponta a outra do sutiã, você já para, certo? Se ficar menor, também não tem problema. O importante é que você tenha um guia, tá? Agora, gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que eu fiquei aqui. Eu fiz as 4 diminuições, certo? Aqui, nas costas, de um lado e de outro, obviamente. E saí pulando, fazendo o mesmo esquema. E fiz o número de carreiras, o mesmo número de carreiras que eu fiz aqui na frente para as costas. Por quê? Porque agora eu vou unir frente e costas, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que está por enquanto ele. Pra vocês fazerem uma ideia melhor do que tá acontecendo aqui. Estão vendo aqui o colete já bem com formatinho, né? E aí, agora, eu vou fazer a última carreira das costas, porque as costas têm uma carreira mais do que a frente. Vou fazer essa última carreira já unindo aqui
e passando direto. Como que eu vou fazer isso? Vou mostrar pra vocês agora. Vou começar aqui fazendo os meus 2 pontos da altura, né? 1, 2. E aí, eu vou pegar a parte da frente e vou prender aqui no canto. No segundo pontinho aqui do motivo. Daqui do começo dessa carreira aqui também. Prendo com ponto baixo. Perdoem, isso foi uma daquelas motos barulhentas que passa, né? E aí, eu vou fazer meus 3 pontinhos de minhas 3 correntes de separação. Aí, vou vir aqui, ó. Fazer aqui o meu ponto alto do canto. E aí, prendo aqui no canto do ponto alto equivalente com o ponto baixo. Olha como fica. Faço novamente aqui. Prendo aqui com o meu ponto alto, como eu prenderia normalmente. 3 correntes, ponto alto. E venho aqui em cima, no ponto alto do outro lado. E prendo com ponto baixo. Faço as minhas 3 correntes. E repito o processo. Prendo com o ponto alto, onde eu prenderia normalmente para fazer a minha carreira. E venho aqui no último, que é esse do canto, né? E na segunda correntinha, prendo aqui com o ponto baixo. Ou seja, prendi aqui, ó, as costas na frente, mais ou menos obedecendo o motivo. E agora, o que é que eu faço? Que agora eu não vou prender nada, né? Eu continuo a minha carreira. Faço os 3 e vou... Fiz 3 ou fiz 2? Agora me perdi. Faço as 3 correntes, né? Deixa eu pegar aqui o fio. Faço as 3 correntes. 1, 2, 3. E prendo aqui normal. Continuo a minha carreira. Prendo no próximo motivo. E vou fazer a carreira normalmente. Até chegar nos 5 últimos pontos. Por quê? Porque nos 5 últimos pontos eu vou ter que prender com a próxima frente, né? Então, quando chegar aqui, aí eu vou ver onde eu preciso começar a prender e vou fazer prendendo, certo? Agora, para completar o aprendizado de vocês, eu resolvi fazer uma coisa meio maluca, que foi tirar o celular da mesa e mostrar para vocês como fazer o acabamento. Vocês estão vendo que o acabamento aqui, ele tem 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo, né? E aí, é ponto baixo, olha só, você começa de uma das pontas aqui e você sai circulando todo o seu casaco nesse sentido aqui, certo? E vai pro outro lado, chega e fecha com ponto baixíssimo. Só que eu quero orientar vocês a quando chegar nessas 2 pontas, vocês sempre fazerem uma correntinha, desculpem, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo pontinho aqui para dar esse efeito quadradinho. Uma outra orientação é que na segunda carreira vocês vão parar aqui. Vejam que eu contei aqui, olhem só, pelos quadradinhos para poder centralizar, sempre centralizando com uma das linhas, certo? Para colocar as 3 casas dos botões. A essa altura do campeonato, vocês ainda não têm botões aqui, tá? Quando chegar na segunda carreira, vocês vêm aqui e vocês vão parar e vão fazer um cordão de correntinhas e fechar com ponto baixíssimo aqui e seguir fazendo com ponto baixo. Por que eu não vou dizer quantas correntinhas? Porque vocês têm que medir com o botão de vocês, porque ela tem que ficar dessa forma, olha. Passar pelo botão sem ficar apertada, tá? Mas também para não ficar escapando do botão. Então, vocês têm que ver aí que tipo de botão vocês vão usar, certo? E aí, vocês fazem, né? Continuam normalmente. Quando chegar na hora do caseamento, vocês fazem essa voltinha, prendem com baixíssimo, seguem, fazem a voltinha, prendem com baixíssimo e seguem. E aí, na última carreira, vocês vão passar por baixo
desse caseamento e seguir com o trabalho normalmente, tá? E aí vocês vão depois ver exatamente em que linha ficou o caseamento e na mesma linha da outra aba vocês colocam o botão, tá bom? Então, é muito mais simples do que vocês imaginam. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês observem somente aqui, olhem só. Ele é realmente muito bem modelado, tá? Eu não uso ele fechado normalmente, porque eu acho que ele fica bonito aberto, mas é importante que vocês vejam que mesmo ele aberto, ele fica com corte perfeito, aquele efeito que a gente já comentou. E agora eu tô mostrando pra vocês aqui toda a minha bagunça, pra vocês verem que realmente ele tem um formato impecável. A modéstia foi pro saco agora, me perdoem. Mas é só pra vocês saberem com que tipo de peça vocês estão lidando aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão lá no meu Instagram, deixem os comentários aqui embaixo. Não deixem de indicar esse vídeo, não deixem de curtir, não deixem de comentar, não deixem de seguir esse canal e nem de apertar o sininho para vocês sempre verem as novidades, porque é isso que faz a gente postar cada vez mais. Um beijo grande, obrigada por terem ficado até o final e até a próxima.